Saudações, caros colegas, docente. Chamo-me Luana Angélico Manique, estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, vulgo Esquitelo. Estou na Escola Superior de Economia e Gestão de Negócios, atualmente licenciando-me em Contabilidade e Auditoria, e hoje irei apresentar um trabalho da cadeira de Contabilidade Financeira 2, que fala-nos sobre a norma de contabilidade de relato financeiro 9, que tem a ver com os inventários. Então, o meu trabalho, basicamente, estará dividido em 5 partes. Onde a primeira parte eu irei definir inventários. Na segunda parte irei falar sobre o objetivo desta norma. Na terceira parte irei falar sobre o âmbito da norma. Na quarta parte irei explicar os processos de mensuração de inventários e, ao decorrer da apresentação, e igualmente na última parte, eu irei dar alguns exemplos que é para ajudar a compreender melhor acerca deste tema e igualmente a explicar melhor. Então, afinal de contas, o que são inventários? Os inventários são ativos que são detidos para a venda no decurso da atividade da empresa, ou que estejam no processo de produção para a venda, ou que estejam na forma de materiais ou bens de consumo que serão consumidos no processo de produção ou na prestação de serviços da empresa. Em poucas palavras, nós podemos dizer que os inventários são aqueles ativos que representam bens ou mercadorias que a empresa possui e que podem ser vendidos ou utilizados no meio da sua atividade ou nas suas operações. Então, todos estes bens ou mercadorias que se enquadram nestes requisitos são considerados inventários. Então, o objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico dos inventários, é de ajudar o contabilista a saber como é que irá tratar contabilisticamente os inventários. Então, indo para o âmbito onde esta norma é aplicável, aplica-se a todos os inventários que não sejam da produção em custo resultante de contratos de construção, pois isto aplica-se na norma 10, de instrumentos financeiros, pois isto aplica-se na norma 25, ou nos ativos biológicos, que estejam relacionados com a atividade agrícola e produtos no ponto de colheita, pois estes inventários devem seguir a norma 11, que é a norma que eu irei apresentar a seguir. Igualmente, no âmbito, a norma não se aplica à mensuração dos inventários que são detidos por produtos ou produtores agrícolas e florestais ou produtos e produtores minerais, pois cada um destes pontos é tratado numa norma diferente. Então, passando para a mensuração, como é que se faz ou como é que é feita a mensuração dos inventários? Bem, nós podemos fazer esta mensuração a partir de 2 processos, ou do custo dos inventários ou do valor reutilizável líquido. Então, como é que nós iremos saber qual é o processo mais adequado para usarmos na nossa entidade? Nós iremos, numa primeira fase, mensurar os inventários das 2 maneiras e nós iremos comparar o resultado que nós iremos ter no final. E dos 2 resultados, nós iremos usar o que tivermos o valor mais baixo ou menor para mensurarmos os nossos inventários. Ou mensurar o nosso inventário. Então, vamos aqui ao ponto número 1, custo dos inventários, onde este custo é o valor que atribui-se ao inventário, que deve incluir todos os custos de compra, de transformação e outros custos necessários que foram utilizados para colocar este inventário no seu local de condição atual. Isto o que significa? Todo custo, começando do primeiro estágio até o último estágio da aquisição, da transformação e no meio deste processo, todos estes custos que nós obtivemos, desde a primeira fase até a última fase, para que este inventário esteja numa boa condição, nós iremos incluir nestes custos dos inventários. Então, nos custos de inventários, nós temos lá dentro os custos de compras. Estes, onde nós incluímos lá os preços
da compra, claramente, direitos de importação e outros impostos dedutíveis para esta compra, os custos de transporte, custos de manuseamento ou outros custos diretamente atribuíveis que obteve-se no processo de compra. E nestes custos de compras, nós também devemos excluir ou deduzir os descontos que obteve-se na aquisição e os abatimentos. Então, indo para os custos de transformação, que é já uma segunda fase após os custos de compra, estes custos de transformação envolvem todo o tipo de mão de obra e os gastos industriais fixos e variáveis que obteve-se neste processo de transformação do inventário. E também temos uma terceira parte, que é uma parte um pouco exclusiva, pois trata-se de custos de inventário para um prestador de serviços, onde estes envolvem todo o inventário que este prestador de serviço tem e todos os custos com mão de obra e outros custos com o pessoal diretamente envolvidos. Aqui nós podemos dar o exemplo do Esquitem. O Esquitem é uma empresa que presta serviços à população. Então, o Esquitem, quando for a calcular o seu custo de inventário, ele deve envolver todo tipo de inventário, sim. Quando o Esquitem calcula o custo de inventário, deve envolver todo tipo de inventário que o Esquitem irá adquirir para o processo da sua atividade. Nós podemos dar exemplo de computadores, mesas, carteiras, etc. Todos os custos com mão de obra. Nós, para quem está lá a estudar agora em 2024, sabe que está-se a fazer uma pintura. Este também é um custo com mão de obra. Então, deve-se incluir lá. E outros custos também com pessoal diretamente envolvidos. Podem ser custos com os funcionários dos que tem e por ali além. Então, indo agora para os sistemas de inventário, nós temos dois tipos de sistemas de inventário. Sistema de inventário periódico, que é aquele onde se registram estoques em intervalos definidos, ou seja, geralmente no fim de um período. Ou temos o sistema de inventário permanente, onde já este registro do estoque é contínuo, faz o acompanhamento contínuo das entradas e saídas, que permite um controle em tempo real do inventário. Então, eu sublinhei aqui esta parte, pois este é o sistema de inventário mais recomendado e o sistema de inventário que nós iremos utilizar aqui nesta norma. É o sistema de inventário que nos interessa. Então, este sistema de inventário tem algumas fórmulas de custeio, que estas fórmulas servem para determinar os custos das mercadorias existentes no armazém. E são basicamente três fórmulas de custeio, mas eu irei falar apenas de duas, ou irei dar ênfase às duas, que é a FIFO, First In, First Out. Isto significa a primeira mercadoria a entrar é a primeira a sair, ou o custo médio ponderado, que faz basicamente uma média das quantidades e do valor das mercadorias. E temos o método LIFO, que é Last In, First Out, o último a entrar é o primeiro a sair. Porém, este método deixou de ser um método aceito para a mensuração de inventários, mas há empresas que ainda usam este método. Mas por que não é um método assim tão recomendável? Pois vamos supor que temos um supermercado que usa o método LIFO. Este supermercado irá acumular prejuízos no decurso da sua atividade, pois a última mercadoria que ele adquire será a primeira a vender. E as mercadorias que adquiriu antes irão estragar-se, irão apodrecer. Portanto, o método LIFO não é um método muito recomendável, por isso deixou de ser um método aceito para a mensuração de inventários. Então, vamos aqui a um pequeno exemplo, que temos a empresa Osiris Eyewear. No dia 2 de junho de 2023, comprou 100 aros a 5.500 meticais na empresa Polaroid Sociedade Anônima. E no dia 6, esta mesma empresa Osiris vendeu 10 aros a preço de 10.000 meticais à cliente Maria Alice. Pede-nos aqui para determinar o custo de mercadoria pelos métodos FIFO e custo médio ponderado. Então, vamos a isso. Aqui no FIFO, nós temos a data, a descrição, as entradas, saídas e as existências. Primeiro temos o saldo inicial, que corresponde ao lote 1, e no dia 2 diz-nos o exercício que houve uma compra,
Então, esta compra foi registrada como lote 2 e depois no dia 6 houve a venda. E como nós dissemos que no método FIFO a primeira mercadoria é a primeira mercadoria a sair, e nós podemos notar aqui que a venda mexeu-se o primeiro lote e o segundo lote ficou intacto, pois o primeiro lote a sair foi a entrar, o lote que já existia lá, neste caso, foi o primeiro a sair no processo da venda. E isto no diário geral fica assim, onde primeiro fazemos o registro do lançamento de compra e depois temos que fazer um segundo lançamento que é para esta entrada no armazém. Aqui, quando se trata de métodos de custo de mercadoria, sempre que se faz uma compra, uma venda, nós temos que fazer 2 lançamentos. Então, no caso do lançamento de compra, temos aqui, como podemos ver, primeiro faz o lançamento normal da compra e temos que fazer um segundo lançamento que é basicamente do custo desta mercadoria, que é quando a mercadoria entra no armazém. E na segunda parte nós temos aqui o lançamento da venda, né? E também, como tinha dito, mesma coisa, temos que fazer um duplo lançamento, que é no último lançamento nós determinamos o custo do inventário, né, pelo custo da mercadoria ou saída da mercadoria do armazém, que é para nós no final das contas sabermos quanto valor nós obtivemos, qual foi o lucro que obtivemos desta venda no final do período. Então, este é um exemplo como ficaria no método LIFO e vamos ver de ponderado. Nós temos aqui o saldo inicial, né, é igual, e depois no dia 2 tivemos a compra, onde nós no saldo inicial já tínhamos 50 aros, então compramos 100 aros, isto adiciona 50 mais 100, fica 150 aqui nas existências, e os aros que nós tínhamos eram de 250 mil meticais, adicionamos com os que compramos, ou os que sim, foram adquiridos agora, e ficaram aqui 800 mil meticais, e nós vamos dividir este 800 pelo 150, que é para termos o valor do preço, que é de 4 mil meticais. Então fica assim, quando se trata de compra. E no dia da venda, nós vendemos 10 aros, nós iremos vender aquele preço das existências que nós calculamos anteriormente, que foi de 4 mil meticais, vendemos 10 aros a 4 mil meticais por 40 mil meticais, e nós iremos subtrair estes 10 das existências que nós tínhamos, de 150 menos 10 ficou 140, e 800 mil menos 40 mil, que ficou 760. Nós aqui, na venda, não iremos mexer com o preço, pois houve apenas uma retirada do estoque. Então, é assim, e no diário geral fica assim também, igualmente fazemos 2 lançamentos, o lançamento normal da compra, depois o lançamento da entrada no armazém, e aqui iremos fazer o lançamento normal da venda e depois o lançamento de apuramento do custo da mercadoria que foi vendida. E quando se fala do valor reutilizável líquido, que é um outro método de mensuração, que nós tínhamos falado anteriormente, o que fazemos? Ou o que é este valor? É o valor que se espera receber após a sua venda, após a venda do inventário, após a dedução dos custos estimados. E como é que se calcula este valor reutilizável líquido? Temos aqui a fórmula, preço de venda menos custos de venda, que dá-nos o valor reutilizável líquido. Vamos ver aqui um exemplo. Temos a Osiris Eyewear, que estima vender 5 pares de aros a 10 mil meticais. Os custos de transporte e das embalagens, que são os custos médios que nós tivemos, é de 15 mil meticais. Determine o valor reutilizável líquido. Então, nós iremos calcular da seguinte maneira. Primeiro, nós temos que saber o valor total da mercadoria que nós iremos vender. Por isso, vamos multiplicar aqui a mercadoria com o seu preço e iremos subtrair com os custos que nós tivemos ali no exemplo dos transportes e das embalagens. Então, ficou aqui 50 mil menos 15 mil, que deu 35 mil. Então, este 35 mil é o valor que a empresa irá esperar receber após a sua venda, após a venda desta mercadoria
tendo em conta os custos necessários para a finalização e comercialização deste inventário. E com isto, chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção dispensada. Espero que tenham gostado e esteja à vontade para apresentar dúvidas, comentários e ou críticas. Temos aqui a nossa bibliografia, que usei o livro do José Rodrigues, Sistema de Contabilidade para o Setor Empresarial em Moçambique. E muito obrigada e ficarei à espera do feedback. Saudações.